dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Daimotocast. Mas antes, vale lembrar que esse episódio já estreou faz uns dias. O Daimotocast é um projeto feito a convite do Spotify e eu fiquei muito honrada em ter recebido esse convite. Então, todos os episódios saem primeiro, sempre, exclusivamente lá no Spotify. E para você acessar todos em primeira mão, o link tá aqui, ó. É o primeiro link da descrição desse vídeo. Aqui eu tô colocando para vocês os reprises porque vocês me pediram muito. Então, fiquem à vontade para curtir o conteúdo, mas lembre-se que em primeira mão, exclusivamente, é só lá no Spotify. E hoje o nosso papo é de scooter. O convidado de hoje é muito especial. Rafael Cantarelli foi de scooter pro mundo, do Recife pro mundo, e ele vai trazer um pouquinho da sua expertise, vai trazer um pouquinho da sua experiência falando a respeito de scooter aqui no Daimotocast. Rafael, seja muito bem-vindo a esse episódio do Daimotocast. Já falei aqui em off, mas quero repetir agora. É uma honra ter você aqui, eu curto muito seu conteúdo, então muito obrigada por ter aceito esse convite. Não, eu que agradeço o convite, é uma honra participar para a gente poder falar um pouquinho sobre o segmento do scooter. É um segmento que está crescendo muito aqui no Brasil e quanto mais a gente fomenta, mais pessoas começam a entender que o segmento do scooter pode auxiliar a vida daquela pessoa na mobilidade e também com muita economia, né? Exatamente, a gente vai falar mais detalhes a respeito disso e eu percebo que ainda hoje tem eu não sei aí, você mora em Recife, né? Isso. Eu não sei aí, mas aqui em São Paulo eu percebo que ainda tem um pouquinho de preconceito com scooter, o pessoal achando que é moto para iniciante ou que é moto para mulher, e na verdade não tem nada a ver, né? É legal esse seu comentário, porque sim, esse preconceito ele ainda existe, ele está diminuindo muito, porque quando eu comecei a utilizar um scooter aqui no dia a dia, quando eu passava por outra PCX, a gente se cumprimentava. É interessante que eu diga, a gente se cumprimentava porque eram tão poucas que a gente via na rua, né? Hoje, não dá mais para fazer isso, porque você sai e não tem como não ver um scooter. E aí, o que é que aconteceu? Alguns motociclistas de moto grande, principalmente moto estradeira, quem utilizava a moto para viajar, experimentou a scooter. E aí ele viu que realmente ele tinha aquele preconceito, mas na hora que ele utilizou um scooter no dia a dia, ele não deixa de ter mais. E isso é legal, eu vejo com amigos meus que têm motos grandes, BMW, 1200, e hoje tem uma scooterzinha para andar no dia a dia. E deixa aquela moto grande para a finalidade perfeita dela, que é para a estrada, né? Exatamente. E é muito prático você ter um scooter, né? Porque, nem fala me pra mim, fale. é uma scooter ou um scooter? Então, na realidade não existe, né? Porque como é um termo em inglês, a gente não tem como estar a scooter ou o scooter. Então, depende, porque assim, eu posso falar APCX ou o NMAX, então eu digo a scooter, então, mas cada um diz como quer, a scooter da pessoa mesmo, ela chama do jeito que quiser, né? Boa. Então é isso. Então a scooter, que no meu caso eu também tô acostumada a falar de a scooter, né? A scooter traz muita praticidade e como você falou agora no começo, além da praticidade tem a questão de economia, né? Sim. É uma coisa que é interessante. Hoje a gente está vendo que o público ele está passando por uma certa dificuldade, principalmente por conta do alto custo do combustível, né? E aí ele precisa de uma alternativa. Então, exemplo, eu vejo que muitas famílias que tinham 2 carros, hoje ela vende um carro, deixa um carro parar a necessidade, sair com os filhos, de repente fazer uma viagem, e o outro carro, na realidade, ela poupa um certo valor e compra um scooterzinho para o dia a dia. Só que o que é legal de a gente analisar, quem faz isso, quando começa a ver a praticidade da scooter, 2 coisas. A primeira diz, por que eu não comprei antes? Isso daí é praxe. Todo mundo que eu converso diz a mesma coisa. E a segunda, vê que na realidade ela é tão prática que praticamente você não usa mais o carro. Então isso é muito legal, porque se você analisar hoje, olha no trânsito, você vê que a grande maioria dos carros está com 1 a 2 pessoas no máximo. Então aquilo ali poderia ser convertido em um scooter para o dia a dia. E por que a gente fala em um scooter e não em uma moto convencional? A scooter ela te dá uma praticidade, principalmente daquele espaço embaixo do banco. Então isso é muito útil, principalmente para quem vem do carro. Por isso que eu digo, como o grande público da scooter hoje é a primeira moto e esse público está vindo do carro,
ele já tem ele já está acostumado com precisar transportar alguma coisa, parar em um supermercado e ele já tem aquele compartimento. E na hora que você até coloca um bauleto atrás, aí você aumenta ainda a capacidade da scooter, aí é que você torna ela muito mais prática para o dia a dia. Então isso mostra que a scooter dá sim para ser utilizada. E claro, como a gente sempre preza lá no canal, com segurança. Porque se você utilizar a scooter com segurança, você vai ter vida longa aí nas duas rodas e você vai sempre pilotar muito mais eficiente no trânsito. Legal. E um canal incrível, por sinal. Hoje conta com quase 80 mil inscritos, né? Conteúdo maravilhoso. E conta pra mim, por que você decidiu segmentar em scooter? Realmente foi por conta dessa sua paixão por praticidade? De onde que surgiu essa ideia? Então, na realidade, o que aconteceu, né? O canal, ele nasceu por conta exatamente dessa minha vontade de compartilhar como isso era muito bom. Eu adquiri uma PCX em 2016 e comecei a utilizá-la no dia a dia e vi como era muito prático. Só que o que acontecia? Quando eu falava para qualquer pessoa que eu estava andando de moto, todo mundo dizia, meu Deus, como é muito perigoso, como isso é perigoso, você não pode estar andando de moto. Calma, não é assim. A gente que utiliza a moto no dia a dia, a gente sabe que não é tão perigoso assim se você respeitar as normas de trânsito. E aí o que eu pensei? Eu disse, não, eu vou compartilhar esse meu dia a dia e mostrar que dá para a gente utilizar a moto de forma correta no dia a dia e aí, consequentemente, você vai ter um veículo seguro. É engraçado que eu ouvi uma frase e eu gosto muito de repetir essa frase. A moto ela não é perigosa, a moto ela é vulnerável. Então, se você que é o piloto tem atitudes erradas em cima da motocicleta, vai fazer com que ela seja um veículo perigoso. Mas se você anda da forma correta, respeita as normas de trânsito, utiliza os equipamentos de proteção, a gente que anda de moto, a gente sabe que nunca vai estar imune a um acidente. Mas, exemplo, se a gente sofrer um acidente e a gente estiver utilizando uma jaqueta, uma bota, uma luva, um capacete de qualidade, esse acidente praticamente não vai ter nenhum tipo de lesão. Entendeu? Então é isso que eu quis passar lá no canal. E aí, como eu vi que a scooter seria a moto que eu não gostaria de ter outra moto, e sim trabalhar dentro daquela categoria, e aí eu vou migrando dentro da categoria das scooters, aí eu disse, não, vou nichar, porque é essa praticidade que eu quero passar para o público. Então, assim, além da paixão pelas duas rodas, a praticidade. Foi isso que me motivou a criar o canal e conseguir hoje ter esse público, porque é o público que está realmente precisando desse tipo de veículo hoje. Legal. E o bom é que o mercado, de um tempo para cá, vem aumentando muito a variedade de scooters, né? Então isso é muito legal. Tem scooters de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cilindrada. Inclusive, você usa scooter até para viajar, né? O que eu acho super assim, interessante. É confortável de verdade viajar com scooter? Conta pra mim. Então, é aquele negócio, né? A scooter, principalmente a de baixa cilindrada, quando a gente olha aí para uma PCX, para uma NMAX, elas não foram desenvolvidas para você viajar. Mas eu gosto sempre de falar que dá para viajar. Agora, que quando a gente viaja com um scooter dessa, a gente primeiro precisa saber da limitação do veículo e adaptar a nossa viagem a essa limitação. Então, exemplo, eu digo, já viajei uma vez 800 quilômetros de um trajeto de um dia de PCX. Recomendo que faça isso? Não, por quê? Porque vai ser uma viagem que no final você realmente vai estar muito cansado, é desgastante, você tem a limitação da velocidade, então você tem que andar ali na casa dos seus 100, 90 km por hora. Então, o que acontece? Você acaba passando muito tempo na estrada. Então, exemplo, se você viajar sem uma moto a 120 km, você diminuiria muito esse tempo que você estaria na estrada. Então, acaba sendo um pouco desconfortável. Mas eu gosto tanto de dizer que, tipo, depois que você começa, aquilo é tão apaixonante que você leva isso aí, fica desapercebido tranquilamente em relação à parte do desconforto e cada momento que você vai vivendo em cima da scooter, você vai querendo viajar mais, e aí como eu digo, é apaixonante. E aí você vai de garupa ainda, né? Sim, Pra deixar, isso é que é assim, legal. O desafio mais, né? Mais desafiador ainda. E aí onde eu gosto de dar uma dica também, principalmente para quem vai viajar com garupa, é fazer com que a garupa ela participe da viagem. Por quê? Eu vejo alguns motociclistas que eles vão fazer assim, vamos fazer 1.000 quilômetros rodando. Sim, mas será que aquilo vai ser confortável para a garupa? É melhor a gente fazer essa viagem 3 dias,
conhecendo lugares legais, e aí você fazendo com que a garupa participe disso. Então, com certeza, fica uma viagem muito mais integrada, tanto com o piloto quanto o garupa. E aí, todos se divertem. Então, é isso que eu gosto sempre de falar e é isso que eu gosto de compartilhar lá no canal. Por isso que eu gosto de acampar com a scooter. Então, eu vou acampar, levo barraca, a gente vai... E aí a gente consegue se divertir e utilizar a scooter como um meio, né, de locomoção. Legal. E não só dentro do Brasil, né? Eu vi vocês, acompanhei toda a jornada de vocês em Portugal lá, Ah, uma foi coisa... muito legal. É uma Foi experiência muito lindo. fantástica, experiência fantástica. Foi por conta do canal, né? Então, quando eu estava lá, eu disse, não, peraí, vamos ver se eu consigo pegar um scooterzinho aqui para rodar. E aí eu mandei um e-mail para a Honda, olha, eu posso criar um conteúdo aqui em Portugal? O pessoal, beleza, qual é a scooter que você precisa? Eu botei lá quais que eu poderia pegar, disse, pode passar aqui e a gente pôde pegar e colocar na estrada lá. E aí a gente viveu uma outra experiência, porque a gente está acostumado a viajar muito aqui no Brasil, mas você viajar fora do Brasil, com aquelas estradas maravilhosas, paisagens lindas, aí é uma experiência que, assim, é impagável. É o que eu gosto de dizer, né? Hoje o canal, ele praticamente, assim, me fez ter esse tipo de experiência. E por quê? Porque lá na frente eu quis exatamente compartilhar essa experiência de como a scooter é um veículo que pode ser utilizado por qualquer pessoa. E hoje eu tô assim, viajando por conta da scooter, isso é muito legal. Muito legal. Inclusive, pessoal, vale lembrar que acesse o canal lá, Papo de Scooter, que vocês conseguem ver todas essas aventuras. E essa série de Portugal realmente vale a pena. Principalmente porque a gente sabe que tem muita gente que não tem a oportunidade de sair do Brasil. Então, você trazer esse conteúdo realmente é muito rico. Eu fui para Portugal, mas eu andei por lá de carro e eu já estranhei andando de carro. Então, fazer isso de moto deve ser muito mais legal, muito mais Ah, diferente nessa experiência. é o que eu digo, é muito legal. E a gente escolheu exatamente um roteiro lá, que foi uma rodovia chamada N222, que ela foi eleita uma das rodovias mais bonitas do mundo. Então, ela sai da cidade do Porto, na realidade, Vila Nova de Gaia, que fica às margens do Porto, e ela percorre todo o roteiro do Rio Douro. Então você sobe montanha, depois você desce, está na beira do rio, depois você sobe novamente. E a paisagem é aquela paisagem exatamente onde tem as uvas que são colhidas exatamente para fazer o vinho do Porto. Então é muito legal. Então ela é uma rodovia que realmente foi eleita uma das mais bonitas porque a paisagem é surreal. E aí a gente pôde compartilhar tudo isso também lá no canal. Que demais. E a questão, assim, questão mais técnica de andar fora do país, no caso de andar em Portugal, por exemplo, pedágio, limite de velocidade, essas coisas, é muito diferente daqui? O que você sentiu? Não, super tranquilo. A pista é muito bem sinalizada. Primeiro assim, né? Aqui no Brasil, quem roda aqui no Brasil já tem já está já tem uma grande vantagem de rodar em qualquer outro lugar do mundo, porque aqui a gente tem que rodar pensando em onde vai ter animal na pista, buraco, não tem sinalização, então aqui a gente roda no nível hard, né? Quando a Aqui gente a gente chega sai para treinado e pós-graduado. aí quando a gente chega para rodar em um país onde sinalização funciona perfeitamente, tem aviso de posto de combustível a X quilômetros onde você vai poder fazer abastecimento. Então você viaja muito mais despreocupado. A nossa habilitação ela pode ser utilizada em qualquer lugar da Europa que tem a área Schengen, que é um acordo internacional onde você tem 6 meses para utilizar a sua habilitação. Na realidade, são 3 meses e se você precisar, pode estender por mais 3 meses. E aí não tem problema nenhum, pode usar a mesma habilitação aqui do Brasil, lá em Portugal. Outra coisa que é muito interessante também é que o pessoal ele é muito mais educado no trânsito. É outra coisa que eu também falo muito lá no canal, que a gente precisa, na realidade, passar essa educação no trânsito para o pessoal, para que cada pessoa possa absorver isso daí e compartilhar também. Porque aqui você vê que não tem tanto respeito com o próximo, e lá não. Lá, se você de repente errar alguma coisa, você não vai ter aquele problema, porque o pessoal vai esperar, vai tentar te auxiliar, não vai colocar o carro por cima, que aqui no Brasil a gente, por isso que eu digo, quem roda no Brasil, roda em qualquer lugar do mundo, mas é super tranquilo. Legal, muito bom e muito legal se você ter conseguido compartilhar isso com o pessoal. Realmente é um conteúdo que eu indico para todo mundo, porque eu acho muito legal.
Agora, bom, não tem só viagem no seu canal, tem também conteúdo técnico. Você faz avaliação de vários modelos de scooter, inclusive de scooter elétrica. Então, agora eu queria entrar um pouco nesse assunto com você, que eu sei que você é uma pessoa de super autoridade para falar disso. Eu queria saber como é que você enxerga o mercado de moto elétrica aqui no Brasil, o que falta para melhorar, como que você acha que está o mercado hoje? É legal a gente compartilhar um pouquinho disso, porque, na realidade, eu tive o contato com a moto elétrica, principalmente porque a Volts, ela é uma empresa aqui de Pernambuco, e, na realidade, eles estavam lançando o protótipo da primeira scooter elétrica, que foi a EV1, 2019, por sinal, até uma, eu tenho uma também, a 2019 ainda, e, por sorte, eu estava na rua, uma amiga minha encontrou um scooter da Volt rodando, ligou para mim e disse: Rafael, estou aqui com uma scooter elétrica. Eu marquei com, na época, o Manuel, que hoje ele é diretor de marketing da empresa. A gente se encontrou e eles apresentaram o projeto. E uma coisa que é interessante, que a Volt ela pegou e fez: testa a moto aí e vê o que você acha. E era o protótipo ainda. E nisso eu gravei um vídeo e esse vídeo explodiu. Tem quase 500 mil de visualizações, exatamente por conta de ser a primeira scooterzinha elétrica do Brasil. Legal. Ok. E aí eu comecei a utilizar a EV1 no meu dia a dia. E hoje eu vejo que é uma moto muito prática para quem tem uma rotina pré-estabelecida. Por isso que eu digo, a moto elétrica hoje, ela é para todo mundo? Não, ainda não é para todo mundo. Mas grande parte da população tem sim uma rotina pré-estabelecida. É que se você começa a analisar o seu dia a dia, vê que grande parte dele é uma rotina onde você sai de casa para o trabalho, do trabalho você vai de repente para uma faculdade. Então, se você faz a conta e vê que a autonomia de uma moto elétrica ela comporta dentro do teu dia a dia, vale super a pena. Por quê? É muito econômico. Primeiro, você não tem manutenção nenhuma. Eu estou rodando com a minha desde 2019, agora que eu troquei pastilha de freio. E mais absolutamente nada. Não tem que levar para trocar óleo, não tem nada disso. Isso é uma das coisas, das grandes coisas. Segunda coisa, praticidade. Quem mora em casa ainda é mais prático, porque se você tem uma tomada na garagem, chegou em casa, botou o carregador, no outro dia a moto está pronta para você rodar. Quem mora em apartamento, aí você tem que analisar se a moto elétrica que você vai comprar, ela retira a bateria. Você pode retirar a bateria e carregar em qualquer tomada da sua casa. Então, assim, é muito prática. E hoje, a moto elétrica, ela é acessível. Exemplo, o carro elétrico, ele parte de 150 mil reais. Então, já é algo meio inacessível para o cidadão comum. Uma moto elétrica não, você hoje adquire em torno de 14 a 15 mil reais. Então, assim, é praticamente o mesmo preço de uma moto a combustão. Agora, é claro, tem suas limitações de autonomia, dependendo de qual seja o modelo, tem sua limitação de velocidade. Porém, hoje a EV1 Sport, que roda a 85 km por hora e tem uma autonomia ali de 100 km, ela supre grande parte da parcela que precisa de uma moto para se locomover. Não ainda quem trabalha com moto, mas para quem usa para locomoção, supre tranquilamente. Legal. E para você que já tem essa experiência aí desde 2019 com moto elétrica, uma coisa que sempre me perguntam e que deve perguntar para você também é a respeito do consumo de energia elétrica em casa quando está carregando. Sempre perguntam isso, acho, né? Como é que é esse consumo? Então, vamos lá. Esse consumo é engraçado, porque quando a gente conta, parece que é mentira. A minha moto, ela consome 1 kWh para carregar a bateria, certo? Nossa, a minha tem uma bateria. Pouquinho. Exato, 1 kWh. E quanto é 1 kWh? Aqui em Pernambuco está girando aí na casa de R$1,20 a R$1 e... Não vamos botar com imposto tudo, R$1,50, certo? Uhum. Então, se eu carregar todos os dias do mês, eu não vou... Porque sábado e domingo eu não utilizo a moto elétrica, eu utilizo ela para trabalhar, né? De segunda a sexta. Eu vou gastar lá, vai, R$25 por mês de energia para carregar a minha moto. Se eu for um único dia de carro para o meu trabalho, eu gasto o dobro disso, do que eu gastaria o mês inteiro indo de moto elétrica, de segunda a sexta. Veja como assim, é surreal quando você põe na ponta do lápis. Fora que, mesmo no scooter a combustão, você vai ter o custo da troca de óleo, você vai ter o custo do combustível, que hoje ele é muito... na realidade, hoje está baixando um pouco do combustível, mas chegou aí a R$7 o litro de combustível. Foi. E naquela mesma época, a energia não teve uma oscilação muito grande. Então, para quem utiliza no dia a dia, é praticamente imperceptível na conta de energia. Então, assim, vale muito a pena.
Legal. E o que você acha que tem que melhorar para que esse mercado dos veículos elétricos atinjam cada vez mais pessoas? Você acha que a autonomia é fundamental ou tem mais coisas para melhorar? Então, na realidade, o que é que acontece, né? É um cálculo que precisa ser bem elaborado, porque quando você aumenta muito a autonomia, isso quer dizer que você está colocando mais bateria. E Uhum. bateria hoje é a parte mais cara de uma moto elétrica, ou de um carro elétrico, é a bateria. Então, assim, o que é que eu vejo que poderia assim, melhorar? Seria a eficiência do carregamento. Então, se a gente tem um carregamento mais rápido, exemplo, já tem carros elétricos que conseguem carregar aí 80% em 15 minutos. Então, assim, se você tem um carregamento mais eficiente, você consegue parar em um posto de recarga e em 15 minutinhos, enquanto você faz um lanche, vai no banheiro, a moto ela está sendo ali abastecida. Um outro projeto muito interessante que já está até acontecendo na cidade de São Paulo, com o pessoal do iFood, é o swap de bateria. Ou seja, é um armário que a Volts ela fez uma parceria com o posto Ipiranga, e nos postos Ipiranga tem esse armário onde você vai poder chegar e pegar uma bateria carregada e colocar na sua moto e colocar a descarregada, ela vai ficar lá carregando e aí você utiliza. Então é praticamente infinito o problema da autonomia. Mas volto Legal. sempre a falar, né? O uso da moto urbana, a moto elétrica, eu vejo muito como o uso urbano. Eu não vejo que ela seria interessante para viagens, eu não vejo que seria interessante na estrada, até porque se você utilizar uma moto elétrica na estrada, e sempre na potência máxima dela, aí a bateria ela drena muito rápido. Porque quanto mais potência você joga, mais rápido ela consome a bateria. Então, moto elétrica vai ser o foco grande no uso urbano. E aí a gente utiliza nossas motos a combustão para viajar, né? Porque a gente também, não é porque a gente utiliza a moto elétrica que a gente vai deixar de gostar da motozinha a combustão, né? Para viajar é a perfeita. Exato. Me fala uma coisa agora, assim, entre nós, vai, ninguém vai ouvir, até parece. Que moto que você curte mais, assim, que scooter você curte mais para viajar e que você indicaria para as outras pessoas? Só entre Não, nós, não precisa não, ser. vamos lá. Na realidade, eu sempre gosto de falar o que seria o custo-benefício, né? Porque Uhum. assim, obviamente, hoje a gente tem desde a XADV, que é a scooter de 750 cilindradas da Honda, só que 100 mil reais é um pouquinho inacessível para uma grande parcela aí da É. população, né? E aí chegou até no mercado também a Forza 350, mas também chegou com um pouquinho de um preço elevado. Hoje eu vejo um scooter muito boa como um custo-benefício, o X-Max da Yamaha. Você tem uma motorização de 250 cilindradas, você vai poder utilizar ela na cidade, vai poder utilizar ela na estrada também, e ela tem ali um custo de aquisição que hoje está beirando ali os seus 33 a 35 mil. Então, ela não é um scooter onde você vai ter um investimento muito alto, mas você também vai conseguir ter uma qualidade que vai te entregar ali um bom conforto para o garupa, um bom espaço interno, que quem é apaixonado por scooter adora o espaço interno, e vai conseguir te levar para qualquer lugar. E você ainda consegue utilizar no dia a dia. Mas é o que eu digo, pode viajar com qualquer moto, PCX, NMAX, você vai para qualquer lugar. Mas a É. X-Max, eu acho que hoje no Brasil ela seria o melhor custo-benefício. Legal. Rafael, muito obrigada. A gente já está caminhando para o final do podcast, mas ainda não é o final, que sempre agora nos minutos finaizinhos aqui eu gosto de falar de primeiras vezes, porque eu falo que quando a gente conta a nossa primeira vez, a gente incentiva as pessoas a terem a primeira vez também. E eu quero saber de você, qual foi a sua primeira scooter? Como foi sua experiência com ela? Como você escolheu ela? Conta pra gente. Foi a PCX, que por sinal eu tenho aqui até hoje, a bichinha roda Uhum. bastante, e foi porque, na realidade, né? Eu viajei, aluguei um scooter, uma das vezes que eu fui para Portugal, aluguei um scooter lá e vi como era muito prático. Cheguei e eu perdia 1 hora e meia no trânsito de casa para o escritório, de carro, né? Fora o custo. Quando eu fui botar o custo na ponta do lápis, o que eu gastava de gasolina, eu poderia deixar o carro em casa e esse custo pagava a parcela da PCX. Comprei a PCX e, impressionante, eu chegava em casa em 22 minutos. Então, veja, mais de 1 hora de manhã e mais de 1 hora à noite eu ganhava por conta do uso da moto. Então, assim, a PCX foi a minha primeira moto. Hoje, eu digo, eu acho que vai ser difícil eu me desfazer dela, porque ela é praticamente assim, é um caso de amor. Ela já tá aqui, a minha bichinha, ela não sai daqui da garagem Faz parte da e família já, né? faz parte, porque é assim.
isso foi que também fez eu criar o canal. E hoje, quando eu encontro alguém na rua que diz, poxa, eu comprei um scooter por conta do canal, isso me dá uma satisfação muito grande. De eu ver como você consegue levar a mensagem com qualidade e fazer com que as pessoas vejam que aquela mensagem vale a pena que ela siga e que ela vai ter um benefício muito grande. Então, é muito legal. Quando a gente recebe esse tipo de feedback, é sensacional, é maravilhoso. Então, a PCX foi a minha primeira moto e vai permanecer comigo aqui por muito tempo. Que legal. E realmente, esse seu caso de amor com o scooter e o jeito que você passa o seu conteúdo realmente cativa. Parabéns novamente. E também já tá quase me convencendo a comprar um scooter, porque eu já falei várias vezes já nas minhas redes sociais que eu queria muito comprar um scooter, porque é muito prático, realmente, a economia é Olha imensa. bem, se comprar, você vai ver que vai deixar a moto muito mais parada e vai andar só de scooter. Você vai ver. Você vai ter dia até de final de semana, quando você vê, só tá andando de scooter, ele deixa a motozinha lá parada, porque a scooter é realmente muito diferente. Quem tem scooter hoje, é por isso que eu digo, é bom você passar esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo real, é o conteúdo que eu vivo. Eu gosto até de falar que o canal é um canal de experiência. Eu passo experiência. Então, assim, esse dia a dia é maravilhoso de poder ver e convencer outras pessoas a experimentarem a scooter. Mas eu digo, depois que experimenta, é muito difícil sair dela. O bichinho da scooter pica, não tem jeito. Tranquilo, para sempre. Legal. Quando eu comprar uma scooter, com certeza vou marcar você e vou falar, Rafael, a culpa é sua. Vai sim. E então com certeza vai ser breve, viu? Porque com certeza, depois que você começar a experimentar outras scooterzinhas, você vai ver que é muito prático. É muito legal. Não, a primeira que eu testei, eu acho que foi a ADV, num evento da Honda. A ADV é muito boa. Gente, que delícia que era aquilo. Posição de pilotagem, ela é uma moto linda. Eu fiz uma viagem muito legal com a ADV, tem lá no canal. Eu saí aqui de Recife para Jericoacoara. E nesse trajeto, e sabe o que é legal? Quando eu cheguei, né, e eu estacionando a ADV, eu vi um pessoal vindo assim, né, com capacete e tal, mas eu não vi moto no estacionamento de Jericoacoara. E aí eu perguntei, vocês estacionaram a moto aonde, né? Porque todo motociclista, quando tá viajando, acaba indo puxar conversa com outro. O pessoal fez, não, a gente deixou lá em Jijoca. Por quê? De Jijoca para Jeri são 20 quilômetros de areia. Eu fiz, mas rapaz, é o trajeto mais legal. Você vir para Jericoacoara para fazer de areia. Não, mas a gente ficou com receio. E aí ele fez, qual foi a moto que você veio? Eu mostrei. Ele fez, num scooter? Eu fiz, na scooter. E aí tem tudo lá no canal. A gente levou, acho que umas 3 quedas na areia, mas a areia é de boa, né? Então, assim, é muito legal quando você vê, porque a scooter foi. E foi um ADV. Muito legal essa viagem. ADV valente? Sim, sim. Depois que você experimenta um scooter, você fica tão apaixonado que ela envolve você e você só quer praticamente falar de scooter. Legal. Rafael, muito obrigada. E conta para o pessoal agora onde eles te encontram nas redes sociais, para todo mundo também ser picado pelo bichinho da scooter. Aí, muito obrigado pelo convite. É muito bom poder compartilhar, poder falar com o teu público também e incentivar. Compre um scooter, veja como ela vai ser prática no dia a dia. Você pode acompanhar, tem lá no YouTube, então a gente tem 3 vídeos por semana falando sobre scooter, tem sempre também falando sobre mobilidade elétrica. Então, se você tem qualquer dúvida relacionada a qualquer modelo de scooter, ou também, de repente, quer pegar uma moto elétrica, manda lá no canal, você pode tirar sua dúvida, manda a dúvida lá, porque eu também estou sempre respondendo. E no Instagram também, é Papo de Scooter, tanto no YouTube quanto no Instagram. Sensacional, muito obrigada novamente. E eu quero agradecer também você que está nos ouvindo aí pelo Spotify. Muito obrigada, não esquece de assinar aqui o podcast, porque toda quinta-feira às 7 horas da manhã a gente tem episódios novos. Rafael, muito obrigada. Valeu! E até o próximo episódio lá no seu canal. Muito obrigado.